Fala turma, tudo bem? Estamos aqui iniciando nosso podcast Papo de Pintor. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo CEO Jean Bauer, o nosso diretor comercial William Rodrigues, o nosso pintor e amigo Vanderlei Moreira da VM Pintura e eu, Martin Júnior Pintura. Iremos dar início essa semana numa série de vídeos sobre mitos e verdades da pintura. Então, fica ligado conosco, embarque nesse tema aí, chama a vinheta! Iniciando o nosso podcast, eu queria convidar o nosso amigo diretor, William Rodrigues. Faça as honras sobre esse tema, que vai ser um tema bem expressivo para a turma que vai estar assistindo o nosso podcast. Olá, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é William, que o Martins falou, estou junto com o Vanderlei, obrigado pela participação, Jean. Então, vamos falar hoje sobre preparação de pinturas, né? Paredes nova, cinza, e se der tempo, vamos falar também um pouquinho de repintura, né? A gente que trabalha todo dia, né? A gente atende muitas pessoas e muitas vezes dá essa dúvida pro pessoal como começar a pintura, né? E queria ouvir de vocês, profissionais de pintura, aí, como que seria o início dessa pintura, né? Paredes novas, vamos falar assim, Martins? Vamos lá. Paredes nova. Eu vou puxar a bola agora pro nosso pintor profissional, Vanderlei Moreira, da VM Pinturas. Vanderlei, primeiro passo inicial de pintura numa obra que vai estar iniciando agora, obra do zero. Olá galera, tudo bem? É importante o quê? Paredes novas, lixação, né? E aí tem o mito e verdade que o pessoal fala, que o questionamento que a gente escuta muito dos clientes vamos passar um selador por fora das paredes para impermeabilizar. É mito, o selador ele não serve para impermeabilizar. Eu particularmente só uso o selador na parte interna, onde vai ser aplicado massa, né, PVA, para dar o acabamento. Na parte exterior, eu sempre uso o fundo preparador ou o impermeabilizante. Mas você não pode usar o selador por fora? Pode, porém, tem um prazo de durabilidade depois que aplica o selador, porque se deixar ele muito tempo, ele acaba calcinando, aí vai gerar mais problema e mais transtorno para o pintor. Mas que prazo seria esse, Vanderlei? Depende das marcas, mas o tempo máximo é de 7 dias. Depende do tempo. Se estiver chovendo, o sol, ele vai calcinar mais rápido, né? E agora deixa eu falar? Então quer dizer que se eu pintar minha obra hoje, eu tenho que automaticamente já repintar ela, passar ao fundo alguma coisa? Ou eu posso deixar 30 dias, 60 dias, ou pintar daqui a um ano? Passar o selador e daqui a um ano eu vou ter que pintar. Não, você vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Por quê? Porque o que acontece? O selador, ele é mais massa, ele não tem muita resina. Então, o que? Ele não tem aquele poder de fixação, por isso que tem a calcinação. Quando começa a calcinar, aí você vai ter que ou lavar ou vir aplicar o fundo preparador para receber, para ter ancoragem para receber a tinta. William, por que eu não posso usar o selador? Você pode falar dessas propriedades ou você não quer entrar nesse assunto? Então, Martins, o selador é assim, o selador geralmente, quando a gente vai na fabricação do selador, ele é um produto que é só para preparar a parede para poder espichar massa corrida, a tinta render mais, entendeu? É para poder tirar aqueles pozinhos que fica, não tem? Quando vocês lixam lá, passa vassoura, muitas vezes o pessoal faz isso. Por que vem do selador? O selador nada mais é que ele vai aglutinar aquilo ali. E aí quando você pega no selador, até o pessoal de casa que pega, você vê que ele é bem gessoso, né? Ele é bem viscoso, né, gente? O selador ele também bloqueia a calcificação do cálcio? Não. O selador ele só prepara para receber o acabamento. Na verdade, o selador ele é usado mais como um fundo de rendimento. Porque, na verdade, quando você passa o selador, ele enche os poros. Quando ele é aplicado, que enche os poros, há um poder mais de rendimento da tinta que vai ser aplicada. Ou receber a massa, não vai ter aquela como se diz, a massa não vai tanto repelir, entendeu? Ela vai ter mais o selador não serve como fundo de aderência para a nova tinta. Não. Em hipótese alguma, você não pode usar o fundo preparador, o selador como um fundo preparador, né? Resumindo, se você está pintando a sua casa do zero, vai iniciar a pintura agora, construir sua casa, vai pintar ela, o selador no mínimo 7 dias. Pintou, passou o selador, já vem direto com a pintura. Acabamento. Porque se passar 7, 15 dias,
você pode ter uma dor de cabeça futura na sua pintura, né? Martins, dentro disso que você falou aí, né, até para o pessoal entender, e vocês que são profissionais, o que acontece quando você passa um selador e a maioria dos clientes, infelizmente, eles acham que sela, né, Jean? A gente já teve várias situações que o pessoal acha isso. Se aplica o selador no começo da pintura, fica ali num prazo médio de 20, 30, 60 dias, vem com tinta em cima. Pode, você pode até aplicar, só que você corre o grande risco de acontecer o quê? Aquele desplacamento que a gente vê em várias obras, né? A tinta descascando, a tinta craquelando, vamos colocar assim, né, Jean? A gente já tem várias oportunidades. Deixa eu abordar mais uma questão também, que dizem, né, que para começar um processo de pintura, eu tenho que esperar 28 dias de cura do cimento. Exatamente. Verdade ou mito? Verdade. Que é o prazo, geralmente eles falam assim, é o prazo que sai todo o solvente da massa, né? Sim. É o tempo de cura que praticamente todos os fabricantes de cimento dá para ele estar totalmente seco, sair aquela calcinação que tem. E geralmente a gente não tem isso no mercado, Não, só mas aí eu, acelerar o processo. aí entra, como a nossa cidade, principalmente Primavera do Leste, as maioria dos consultores, eles não esperam o tempo de cura. Ah, mas como vamos fazer? Eu, particularmente, eu uso como preparador, porque ele tem mais poder de aderência, ele vai penetrar mais na superfície e vai ter mais ancoragem, entendeu? Então vai secar junto. Ah, não é o correto, mas é melhor do que você usar. Retarda os problemas, né, Vanderlei? Retarda mais problemas futuros. Exatamente. Boa, Vanderlei. Então, sobre até, ainda com paredes novas, né? A gente, num mercado tão aquecido que nem tá aqui, acho que vocês concordam, o pessoal acaba que quer que a gente atropela todo o processo. E a gente que trabalha com tinta, a gente sofre muito, né, no dia a dia, acho que todo mundo, toda a região do Brasil aí, com esse processo, esse aceleramento de processos que tem que fazer. Então, assim, você pega tinta, selador, fundo preparador, toda essa base, textura, ela tem um tempo de cura, um tempo de aplicação, e quando você ultrapassa isso aí, que nem você bem falou, Vanderlei, talvez pelo momento ali de entrega Rapidez, de obra, né? O prazo. você acaba perdendo algumas características importantes do produto que não vai te entregar o resultado que ele tem, né? Selador, textura, fundo, tinta, até própria tinta. Quantas vezes a gente já teve problema aqui, né, Janda? A gente aplicar lá, o cara liga aqui, a tinta não cobre e tal, o selador não rende, mas aí você chega lá, o processo feito pelo profissional em loco lá, talvez não é nem por causa dele, mas muitas vezes por causa da entrega da casa, vai entregar o serviço e ele atropela o processo. Aí acaba a gente atropelando isso, entendeu? A Ciacola tem um produto chamado selador emborrachado. Boa, Jean. Ele... O que você pode me dizer sobre isso? Então, o selador emborrachado, a Ciacolo tem, a gente vende até bastante aqui na nossa região, porque ele é um selador, diferente de um selador convencional, ele já tem aditivos plastificantes. Então, assim, o prazo dele para pintura em cima dele chega a estender até 90 dias. Ele funciona como um impermeabilizante? Ele não vai funcionar como um impermeabilizante, porém ele tem resina Ele que resiste a esse contato direto de água, entendeu? Ele não vai calcinar que é um selador normal com 30 dias. Boa. Até eu usei já ele mesmo, e ele realmente, ele vende, não só dele, de outra marca também que tem também, que é o da Renner também vende. Isso. É bom mesmo, entendeu? Pra quem, tipo assim, só quero selar a casa porque eu vou começar a pintar daqui 30 dias, então tá ótimo. Então, o processo correto é reboco, selador e depois do selador. O que a gente aplica? Depois do selador, vamos lá. E aí, Vanderlei Moreira? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu passei um selador na minha obra e eu quero só aplicar textura nela. Não sei se eu vou voltar para você, para você, William? Eu quero só deixar com a textura. Ela tem um acabamento final de durabilidade? Ela tem uma durabilidade de só textura? Ou eu preciso pintar a textura por cima? O que a gente tem que fazer nesse processo de texturização pós-selador? Texturização ou só massa corrida, né? Vai lá, Vanderlei. Rapaz, essa pergunta bem. E a textura em si, ela tem que ser pintada, né? Ela tem aquele porém da textura já pigmentada, né? Voltando. Eu uso, mas eu mesmo assim, eu aplico a tinta em cima. Agora, em questão do selador, na parte exterior, é uma pergunta que, para mim, eu nem sei como responder, porque eu não uso selador na parte exterior, entendeu? De forma nenhuma, entendeu? Eu uso ou selador, ou fundo preparador, ou impermeabilizante. É correto? É, porque se a fábrica fala, só que tem que ter aquele prazo da aplicação do selador.
Porque se aplicou o selador, aplicou a textura em cima, ok, porque a textura é um impermeabilizante, entendeu? Em si ela já é impermeabilizante. Dentro disso aí, Martins, até complementando o que o Vanderlei falou, acontece no comercial, principalmente, as pessoas veem que é pigmentar a textura, né, Jean? Uhum. E não vou deixar só na textura pigmentada. Pode. Pode. Porém, as texturas, como ela é massa, ela não tem tanta carga de resina, que é o que tem resistência para poder aguentar esse intempério do tempo que a gente tem. Na nossa região mesmo, é muito ao extremo, é muito quente ou é muita chuva ao mesmo tempo, né? Então, assim, se aplica uma textura dessa pigmentada por fora, cor clara ou cor média, vamos colocar ali, de um ano para o outro, ela já acaba perdendo um pouco das características dela, mesmo sendo uma textura hidrorrepelente, Isso. mesmo ela sendo hidrorrepelente, Isso, ela há necessidade de uma pintura por cima. E geralmente, né, o que o cliente faz? Ele pinta, e aí ele não quer pintar com um ano. Ele quer pintar daqui 2, 3 anos. Aí, quando você vai fazer uma repintura, você chega lá, a textura chega a estar esfarinhando. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver. Elas estão caindo, né, Jean? Aí dá um trabalho bem maior para poder refazer o trabalho. E daí dos dois, um não. Você vai ter que arrancar essa textura fora, né? Reaplicar ela de novo. E se você fizer o processo de pintura já logo de imediato, a tinta sim vai aguentar. Aí você colocar uma tinta premium, uma tinta externa mesmo, ela aguenta aí 3 anos, né? Geralmente, né? 3, 4 anos, varia muito da qualidade da tinta, né? Então, assim, pode, porém ela não vai te dar o mesmo prazo de tempo que uma tinta acrílica daria por fora. Só a textura não, né? Isso. No caso tem que vir a tinta por cima. Isso, E exatamente. no caso de mitos e verdades, é uma textura pigmentada, ela quebra os poros dela, da resina, a impermeabilização, o efeito da textura mesmo? Quebrar, ela não quebra, Jean. Eu acredito que ela não quebra, porque o pigmento, a textura até tem pigmento na formulação dela, né? Aí quando você acrescenta para dar cor, o que acontece com cores escuras? A tendência dela, como ela não tem resina, a tendência dela, vamos colocar assim, perder o brilho da cor é muito mais rápido, né? E na aplicação, tá aqui 2 profissionais, que eu acho que até capaz de falar para nós bem mais com prioridade, Jean, é assim, a textura pigmentada em excesso, segundo o que vocês falam, né, até pode elencar, a tendência dela rajar é muito maior. Manchar, porque tempera ela por causa do pigmento, é isso, né? Não sei se é isso. Porque na verdade ela tem um prazo de secagem, mas com o pigmento Ela seca mais rápido, seca mais acelera. rápido, entendeu? É onde fica, eu pintei ali, eu fiz a textura pigmentada e ficou todo manchado. É por causa do Muitas vezes o pigmento foi acrescentado, mesmo, né? que foi, entendeu? É isso aí. E a gente chegamos ao fim de mais um Papo de Pintor. A gente programou fazer vários tópicos aqui, mas para encurtar o vídeo e não deixar aquela coisa cansativa, a gente acabou falando somente do selador e da textura. E né? impermeabilizante, né? O selador como impermeabilizante e a textura como acabamento final. Mas é um tema, assim, gigantesco. Né? Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar 3, 4, 5 horas e ainda vai ter conteúdo para falar para vocês. Então, eu espero que vocês assistam esse vídeo. Fica ligado conosco, fica ligado aqui nas redes sociais da Eloy Tintas, tá? Que ao longo do tempo agora a gente vai estar trazendo esse conteúdo para vocês sobre mitos e verdades da pintura e tentando explicar ao máximo para vocês que tem alguma dúvida sobre essa aplicação, né? Sobre a pintura em si. E para a gente chegar ao nível de melhor esclarecimento para todo mundo, né? Fica a critério de vocês também. Manda suas dúvidas, manda suas perguntas pra gente, porque, por enquanto aqui, temos pintor, temos diretor de loja, temos diretor comercial, mas futuramente a gente vai ter aqui alguns técnicos de algumas empresas de tinta, né, que vai ter uma visão bem mais abrangente do assunto. Então, fica ligado conosco, manda sua pergunta, manda sua sugestão e vamos tirar o máximo que puder as suas dúvidas. William, alguma... Só para fazer um lembrete, né? Então a gente falou sobre selador na parede, né? Parede nova, certo? Geralmente quase não usada pelos profissionais aqui que a gente tem aqui na cidade, na região. Eles já estão optando por usar o impermeabilizante, até para dar um prazo maior, né? Para eles dar acabamento. Falamos sobre texturas, né? Texturas pigmentadas, por que pigmentar e por que deixar só ela. Muito bom também. E faltou a gente falar da repintura, que a gente vai falar no próximo vídeo, né, Jean? Vamos fazer. Beleza, pessoal? Jean, obrigado. Finalizações? Então, encerrar, agradecer a todo mundo, você que está nos assistindo. Não perca os próximos capítulos do nosso podcast.
E garanto que será bem interessante para vocês aí, como profissionais e curiosos que querem aprender o ramo de pintura. Jean, ô William, ô Galera, Vanderlei. muito obrigado, espero que tenham gostado. E deixe seu comentário, deixe sua pergunta para a gente poder estar tirando tá suas respondendo. dúvidas e esclarecendo as dúvidas de vocês. Forte abraço a todos. Então é isso aí. Chegamos ao fim do nosso podcast Papo de Pintor. Lembrando a você, curte esse vídeo, comenta, compartilha com todo mundo, tá? E vamos nessa, porque quem pinta, Pinta com a tinta!